Agora a gente vai aqui para nossa cozinha. Opa, até engasguei. Ah, mas fala que... Ontem alguém falou assim, nossa, mas Drica, você fala demais. A gente fala muito, né? Tá dando água na boca já, Já Drica. tá, muita água na Que boca bom. aqui. Ó, mas olha que bonito, gente. Quais os ingredientes que a gente vai usar para fazer esse Drica. pavê de bombom? Vamos falar? Vamos lá. Ele é bem simples, tá? Eu vou só pedir tua ajuda aqui pra ir ligando pra mim, Nossa, enquanto vamos ligar eu aqui. Peraí. vou falando Você quer aqui esse e esse? Os dois, por gentileza. Tá. É um pavê composto com 2 cremes, tá? E com um bombom no meio e depois a gente faz uma cobertura. De acabamento, eu trouxe ali 2 opções, né? Uma só com bombom também, ou uma com raspas de chocolate de cereja, aí pra deixar essa sobremesa ainda mais bonita e mais gostosa Você para sabe esse dia que tão especial, né? Tem uma pessoa muito especial na minha vida que ela adora fazer sobremesa. É mesmo? E a gente falou dos convidados de hoje e eu deixei para falar dela nesse momento aqui, porque assim, quando tem festa de família, primeiro ela fala, eu vou fazer, ela sempre faz a sobremesa, né? É a minha sogra, Marina Adamo, e hoje ela vai estar aqui conversando comigo um pouquinho sobre o seu livro Mulher de Valor, né? E assim, eu não tenho mais a minha mãe aqui, né, Priscila? Eu, falando. infelizmente, também não Pois tenho, é, mas... e aí eu faço uso da minha sogra. Eu também. A minha sogra é como uma mãe para mim, então hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui no programa sobre ela e eu deixei esse momento para falar dela, porque ela adora sobremesa. Então, Marina, ó, em homenagem a você, esse pavê aqui. E aí você faça pra ela, então, pra presenteá-la. Ou Ai, alguém pra meu fazer pra você, Deus, né? Tá ficando difícil isso aí. Não, você vai ver que é muito simples. Então tá, vamos ver. Vamos lá, Drica, vamos Vamos. começar? Eu já dei uma esquentadinha aqui nas panelas, tá? Tá. Mas ele é bem simples. Então, o primeiro passo é o creme branco que nós vamos fazer, tá? Ele é composto de leite condensado e leite. Eu vou colocar o leite aqui já um pouquinho pra tirar o gelo dele, tá? E vou deixar um pouquinho aqui só pra gente conseguir fazer a diluição do amido de milho, tá? Porque se fizer no quente, empelota, né? Acho que Isso, todo mundo você já... Tem gente que, olha, acredite, tem muita Mas, gente às que vezes- não sabe cozinhar. mas a gente tem pessoas iniciantes Tem, aqui que acompanham o nosso sim, tem. programa, né? Tem E aí, muito. então, a gente precisa explicar isso. E aí aqui a gente está usando uma lata de leite condensado, viu, Isso. gente, para fazer, e uma lata e meia de leite. A mesma medida que a gente tem do leite condensado, eu faço a medição do leite lá. Usa a lata, né? Isso, eu uso a lata, tá? Tá. Então, eu já diluí, vou colocar aqui, tá? E aqui a gente, então, vai adicionar o leite condensado. Que é uma lata de leite condensado. Isso. E aqui a gente vai usar 2 gemas. Por que que a gente usa essas gemas? A gema ajuda a dar consistência. Ele tem uma questão de óleos, né? Ela tem umas gorduras na própria gema. Sim. Isso faz também dar uma cremosidade. E qual que é a importância aqui que eu quis demonstrar para vocês? Eu já tirei as claras, que nós vamos usar depois. Mas aqui a gente colocou as gemas na peneira, porque a importância de doces, as gemas precisam ser peneiradas. Porque o cheiro do doce, dos ovos, ele fica na película que tá aqui na gema. Então a gente só dá um furinho assim e bate. Aqui ressecou um pouquinho por causa do ar-condicionado. Mas a gente vai batendo e o importante é não espremer essa... Senão a película vai A película passa e aí esse gosto vai todo pro seu doce. Então a importância é a gente estar adicionando isso, né? De preferência a gente abre os ovos na hora de usar, que aqui a gente já adiantou um pouquinho o processo. É, né, gente? Né? Por causa do tempo. Do tempo que a tudo. gente tem, tá? Então aí a gente... E aí isso que sobra aqui, ó, é onde tem o cheiro do ovo. Então vocês podem fazer tranquilamente... Então, quando a gente vai comer um vocês, doce que tá com aquele cheirão de ovo, pode ter certeza que a pessoa deixou a pelinha. provavelmente a pessoa não fez essa... Tá? E aí, enquanto esse vai espessando aqui, eu vou fazer o creme escuro pra gente ir adiantando, tá? Tá, então aqui, ó. O creme escuro é o creme de chocolate, né? Isso. Que aí é uma lata e meia de leite, 6 colheres de açúcar, 2 colheres de amido de milho e 4 colheres de cacau. Essa é a diferença, então, que não vai o leite condensado aqui, Sim. tá? Então, aqui a gente vai fazer o mesmo processo. Vou pôr um pouquinho do leite. Vou deixar aqui um pouquinho pra diluir o nosso amido, tá? Vou dando só uma mexidinha aqui.
Porque como tem amido aqui, pra gente não É empelotar, tá? É uma camada de creme branco e uma camada de Isso, chocolate, aí entre né, esse creme branco e o chocolate vão os bombons. E por cima a gente faz uma coberturinha, que é tipo um chantilly falso, sabe? Nossa, mas que dá pra a gente vai gente fazer aprender a em casa, fazer. às vezes, e tem um sabor muito gostoso. Então eu já vou adicionar aqui, tá? Para fazer o creme de chocolate. E aqui eu tô usando o cacau em pó. Qual é a diferença? Ele tem um teor baixo de açúcar, na verdade ele quase não tem açúcar, Sim. tá? Então ele tem uma dificuldade às vezes de diluir. Então aqui, às vezes, o que eu faço? Eu uso um fouet para que facilite a diluição desse cacau aqui, pra gente começar a mexer. E aí eu vou adicionar o açúcar também, tá? No caso, se a pessoa quiser usar o chocolate em pó, Vou ter que fazer. Pode, a pessoa você quer que eu pode. ajude Ué, se você em um puder me dos dois ajudar, eu aqui? agradeço. Acho Ah, que porque estamos duas com mãos aqui, a coitada. 4 mãos aqui. É melhor então, para agora. fazer a diluição. Porque aqui já está começando a espessar, engrossar, né? tá? Então é importante que a gente sempre mexa para que não forme aqueles grumos, né? Sim, de por causa maisena, do amido. isso, tá? Aqui, se a pessoa quiser usar o chocolate em pó, ela não precisa pôr o açúcar? Não, como ela você precisa. fez? Mas aqui na casa a gente está usando 6 colheres de sopa de açúcar para o cacau em pó. Caso você queira usar o chocolate em pó, eu te aconselho a passar essa medida para 4 colheres de sopa de açúcar, tá? Agora, se você usar o achocolatado, que é normalmente aquele que a gente compra para tomar com leite, etc., aquele tem um teor de açúcar muito alto. Então, aí eu te aconselho a tirar todo o açúcar e usar Deixa só o achocolatado. Isso, só o achocolatado, tá? Foi exatamente isso que a Drica quis dizer e falou errado. Então, não é chocolate em pó. Se você for usar o achocolatado, aquele que você compra para tomar no leite de manhã, Isso. você não põe nem um pouquinho de açúcar. Nem um pouquinho de açúcar. Se for chocolate em pó, esse chocolate aqui que não tem açúcar, né? Ou bem. Esse aqui, Aí você a põe. gente usa um cacau 70, então ele quase É não é melhor. composto de açúcar, tá? Melhor que tem, né? Bom, aí enquanto a gente vai chegando aqui, eu acho que eu vou adiantar um outro processo, que são as claras. Então aí a gente vai fazendo aqui. As e aí... claras em neve? Isso é para cobertura. Deixa eu falar para Tá? você, então, aqui, a cobertura, você vai usar uma lata de creme de leite gelado e sem soro. Isso é muito 2 importante. claras e 6 colheres de açúcar. Isso. O creme de leite tem que ser o de lata e tem que estar gelado para que a gente consiga fazer a separação do soro. Tira o soro, né? E Isso. depois... Mas tem que ser o creme de leite de lata, Pri? Nesse caso tem, Então, tá? Por quê? Eu vou explicar para vocês. O creme de leite de caixinha, ele já é homogeneizado, o soro dele com a gordura. Então, ele é mais líquido nesse caso, né? Então, o que acontece? Se a gente bater ele na clara, a clara é muito sensível. A hora que a gente adicionar esse creme de leite, vai ficar um ponto muito mole, tá? Então, de lata, a gente tirando o soro, ele vai ficar um creme bem denso, que vai aguentar ali receber as raspas, as cerejas ou o acabamento que você quer dar. gente, olha aqui Aqui, como ó. que tá já o Isso. ponto, olha só. Dá pra dar um close aqui pra gente? Vai dar, tá dando. Esse aqui Olha já lá, é já tá bem grossinho. o ponto do primeiro creme. E esse um aqui, como pontinho de colocou mingau. um pouquinho depois, vai demorar mais, ó. Tá bem Isso, ralinho, tá ainda. vendo? É o branco e o preto, é eu e você aqui na cozinha. Aqui, Estamos representados. ó. Estamos representados Bom, aqui no creme. aqui então é esse ponto aqui, ó. É um mingauzão. É um mingauzinho. Isso. Não pode ficar muito duro, porque senão na hora que a gente cortar vai ficar aquela hora que ele gela, tá? Então aqui eu já vou Já pode desligar. desligar. E vou tirar pra gente montar depois. Esse fogão, ele é sistemático mesmo. Deixa eu Você desligar faz a pra gentileza você. pra mim? Faço. Enquanto isso, então, posso começar aqui o processo das claras? Pode. Vamos lá. São 2 claras, né? Isso. As 2 gemas que a gente usou nesse ovo, Pronto. tá? A gente aproveita pra... as 2 claras. Vou mexer aqui só pra tirar um pouquinho do calor. Então aqui a gente tem as 2 claras. O importante é que ela esteja em temperatura ambiente, porque isso elas criam mais volume, tá? As claras geladas, elas não incorporam tão bem o ar quanto olha as a claras dica, em gente. temperatura ambiente. Ó, Tá. então,
Temperatura ambiente para as claras. E aqui... Tira da geladeira e deixa um pouquinho. Isso, exato. E aqui a gente vai adicionar o açúcar assim que ela começar a espumar. Não sei se o pessoal vai conseguir acompanhar com a gente, mas eu vou ligar e aí se a gente conseguir dar um close aqui, tá? Elas primeiro vão começar a espumar e aí a gente vai colocando o açúcar aos poucos. Tá. Tá bom? Quanto tempo que vai bater, ô Priscila? Vai bater cerca de 2, 3 minutos. Ah, tá. Tá? Então nós vamos fazer assim, nós vamos começar a bater e aí é rapidinho, a gente vai no intervalo e já volta, a gente ainda pega o processo da clara, tá bom? Combinado. Já, é rápido.